Deixa Cristo te lavar e te santificar. Parte 10, dia 16 de junho de 2026. Assim como a culpa do primeiro pecado de Adão sobre nós é a base na lei para Deus nos negar a santificação de nossa natureza em nosso nascimento, sobre a qual a corrupção da natureza é transmitida a nós de Adão. B. Pecadores unidos a Jesus Cristo têm comunhão com Ele em sua morte e ressurreição. Ou seja, eles têm um interesse comum com Ele nisso. Eles estão na lei reconhecendo sua morte e ressurreição também. Colossenses 2,12. Sepultados com Ele no batismo, no qual também ressuscitaste com Ele pela fé da operação de Deus que o ressuscitou dos mortos. A razão é porque Cristo morreu e ressuscitou como uma pessoa pública, sua cabeça em seu nome. Romanos 6,4. Por isso fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E esta comunhão com Cristo em sua morte e ressurreição é a fonte de sua santificação. É o que põe em movimento todas as rodas, que concorre para lavá-los de seus pecados. Romanos 6,36. Não sabeis que todos quantos de nós fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos batizados com Ele pelo batismo na morte, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados junto à semelhança da sua morte, seremos também a semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos ao pecado. C. Cristo, morrendo, tirou de si todo o corpo de todos os nossos pecados que antes estavam sobre ele, por imputação. E ressuscitou sem pecado imputado, como sempre foi, sem pecado inerente. Romanos 6,10. Porque tendo morrido uma vez, morreu para o pecado, mas vivendo, vive para Deus. Pois ele, com sua morte totalmente satisfeito pelos pecados, a culpa deles pela qual eles se apegam a ele foi dissolvida. É claro, e ele os acudiu como Paulo fez a víbora no fogo, não tendo mais poder para se apegar a ele ou machucá-lo. Que morte e ressurreição de uma pessoa pública! Sua cabeça tem por mérito disso o poder de conformar todos os seus membros a ela, morrendo para o pecado e ressuscitando em novidade de vida, assim como havia um poder contrário no pecado e na morte de Adão. Filipenses 3,10. Para que eu possa conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo confirmados com sua morte, comparados com Romanos 6,5, acima citado. D. Os pecadores que têm comunhão com Cristo nesta sua morte e ressurreição estão nele legalmente mortos para o pecado, libertos dele no ponto de direito e vivos espiritualmente para Deus. Romanos 6:10, 11. Porque tendo morrido uma vez, morreu para o pecado, mas vivendo, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. O corpo dos pecados da carne é legalmente despojado deles, e eles são limpos, assim como o cativo ou prisioneiro, a quem é legalmente aplicado o pagamento do resgate ou dívida pelo carcereiro, e, no momento dessa aplicação, legalmente livre e não mais cativo ou prisioneiro de direito, embora possa levar algum tempo até que ele seja retirado livremente do calabouço, e suas roupas de prisão sejam todas retiradas, e seus ferros sejam todos derrubados. Com base nisso, o Espírito aplica a morte e a ressurreição de Cristo realmente a eles,
conformando-os em suas próprias pessoas a isso, assim como quando o juiz aplicou legalmente o pagamento do resgate ao cativo, sustentando-o como pago por ele. Um mensageiro o aplica realmente abrindo as portas da prisão, derrubando as correntes e trazendo-os para fora. Gálatas 6:14. Mas Deus me livre que eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Filipenses 3:10. Para que eu o conheça, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte, comparado com 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, para que pelo Espírito sejam transformados à imagem de Cristo morto e ressuscitado. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Romanos 6:5. Pois, se fomos plantados juntos na semelhança de sua morte, também seremos ele na semelhança de sua ressurreição. F. O Espírito aplica o sangue, a morte e a ressurreição de Cristo aos pecadores, realmente transmitindo de Cristo a cabeça, a eles como seus membros, uma certa medida e grau daquela plenitude de graça que está alojada nele, que ele morreu para comprar e ressuscitou para aplicar. Colossenses 1:19. Porque agradou ao Pai que nele habitasse toda a plenitude. João 1:16. E da sua plenitude todos nós recebemos. É graça sobre graça. Comparado com João 16:14-15, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Por isso, disse eu, que ele tomará do que é meu e vou-lo mostrará. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor fez por nós. Amém e amém.